Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 21 de novembro, do Opinião Litoral. Nesse primeiro bloco a gente vai conversar com o ex-deputado federal, ex-prefeito de Santos, uma longa carreira política, muito trânsito no Congresso Nacional, Beto Mansur. Boa tarde, bem-vindo. Grande abraço a todos vocês. Para mim é sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui. A partir do próximo bloco, nós contamos também com a presença do comentarista Roberto Mohamed. A gente vai começar conversando com o Beto Mansur sobre duas pautas que estão para ser votadas no Congresso. A primeira delas é a que elimina as compras a crédito no cartão. O crédito seria uma operação que voltaria a ser restrita aos bancos. O lobby dos bancos é muito forte no Congresso Nacional, porque eu não vejo nenhuma justificativa para essa proibição de uma prática que conquistou uma boa parte dos consumidores. É uma pauta, me parece, muito sem sentido, embora o governo justifique que é para proteger o consumidor do endividamento. Eu visualizo que é difícil você, dentro do Congresso Nacional, você ter uma série de parlamentares que eventualmente possam estar abertamente apoiando as instituições bancárias. É lógico que a gente vai estar acompanhando isso com muita atenção, e é importante dizer que nós precisamos aprovar uma legislação, inclusive mudanças na legislação para melhorar a vida do cidadão brasileiro. Eu acho que isso é que é fundamental. É lógico que, eventualmente, as instituições, os bancos em si, eles eventualmente podem exercer uma certa influência, mas acho particularmente muito difícil, dentro do Congresso Nacional, isso vir a acontecer. Agora, veja, está ao alcance dos parlamentares estabelecer uma regulamentação do crédito, ou isso é uma questão que deve ser deixada para ser acordada entre consumidores e instituições? Por exemplo, o Congresso poderia dizer não, deve ser vetado o crédito quando atinge 60% da renda familiar, ou quando o prazo de pagamento, ou o tamanho dos juros, ou tem outras dívidas. Isso aí caberia ao Congresso regulamentar isso, ou é uma questão que fica restrita a um acordo entre consumidor e instituição? Eu diria que ficaria restrita entre o consumidor e a instituição. Acho muito difícil o Congresso Nacional definir até eventual limite que você possa ter para haver algum tipo de endividamento. É lógico que o governo ele tem uma preocupação, eventualmente, com o crédito para as pessoas. Isso é óbvio. Mesmo porque o endividamento das famílias brasileiras atingiu um patamar muito alto, acima de 70% das famílias estão endividadas, né? Sim. O detalhe é que eu visualizo, Paulo, que nós precisamos ter regras bem definidas entre as próprias instituições e o consumidor, para que a gente possa ter uma vida regular, um consumo, diria para você, regular dentro do Brasil, para que a população não viva endividada. Eu acho que esse é o grande ponto que, na minha visão, o governo tem que buscar, e eu acredito até que esteja buscando. O governo não está querendo produzir determinada legislação que não seja condizente com aquilo que a gente necessita. A gente está fazendo aí uma série de modificações que são necessárias para o Brasil. Agora, é lógico que nós precisamos trabalhar no sentido de fazer economia, ter uma vida regular dentro do país e poder, de alguma forma, trabalhar no sentido de que tenhamos aí condições de você pegar uma sociedade, a população
uma população, diria para você, mais carente, com muita dificuldade de vida, enfrentando o seu dia a dia com muita dificuldade. Então, diria a você que é importante que a gente possa ter uma legislação que ajude uma parte a população e, na outra, logicamente, que a gente possa atender esse consumo, que eu espero que seja crescente no Brasil, mas que a própria sociedade possa fazer frente aos pagamentos, etc., não atrasar a sua vida. Roberto Mohamed, você arrisca um palpite? Boa tarde. Passa essa legislação que proíbe compras a crédito no cartão do Congresso ou vai naufragar esse projeto? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Beto. Bom estar do lado dele de novo. Eu acho que é a mania que o Congresso tem de se meter onde não é chamado. Se quer fazer compra crédito pelo cartão de crédito, talvez seja uma das evoluções que o Brasil tem, e nós fomos talvez o primeiro país do mundo a fazer esse tipo de operação com cartão de crédito. Ela é segura para quem vende e cômoda para quem compra. O grande problema, e aí entra a ignorância da maior parte do Congresso, o Beto já esteve lá e bem, e sabe disso, a gente não pode mexer nisso. Aquilo que cabe ao Congresso Nacional ele não quer fazer. Que é muito simples. Existe uma lei, muita gente acha que essa lei tem número e tal. Não. A lei da usura, ela está inserida em princípios dentro do Código Penal. Ela não é uma lei. A gente fala dela, mas ela não é uma lei. Por que a agiotagem no Brasil é proibida? Por causa das taxas escorchantes e da regulação do sistema financeiro. Os bancos alegam que quando eles cobram 18% ao mês, 14% ao mês, num atraso de cartão de crédito do rotativo, ou que no financiamento do cartão de crédito, a taxa é de 8 a 9 ao mês, eles alegam que a administradora de cartão de crédito não é financeira, ela toma no mercado. Tá bom, vamos acreditar nessa história da carochinha, porque todo cartão, e não confunda cartão com a bandeira. Bandeira é outra coisa. O Itaú tem a Itaú Card, o Bradesco tem a empresa dele, tem duas, por sinal, uma para administrar o American Express e outras os cartões Bradesco. É tudo mentira. Eles pegam no próprio banco. Só que vamos pensar da seguinte forma. Se o cartão de crédito não é financeiro e pega dinheiro no banco, ele toma este dinheiro a 2% ao mês no máximo. Como ele é do próprio grupo, talvez seja até mais barato. 1,5 por mês ao máximo. Como é que ele pode cobrar 8 vezes mais de você para qual ele diz que pegou o dinheiro para cobrir a operação? Então era muito simples. Quando colocaram aquele negócio de 100%, redigiram errado o projeto de lei. É simples. O banco terá que comprovar, a administradora do cartão terá que comprovar qual o pagamento da taxa de juros e repassar até o limite de 2 vezes esse valor para o cliente. Acabava com essa taxa escorchante. E o problema do cartão de crédito, do endividamento, que está preocupando os ilustres congressistas, acabava. E isso é constitucional e legal. Querem fazer isso? Infelizmente não. O Congresso está num nível tão baixo, e aí eu queria aproveitar isso para fazer uma pergunta para o Beto. Ainda no primeiro bloco. Beto, eu não lembro estou com 58 anos, eu não lembro de um Congresso tão medíocre, em termos de nível político. Você chegou a ver algum Congresso tão medíocre quanto esse? Eu diria para você que durante essas 2 legislaturas, nós tivemos uma mudança considerável de parlamentares e a população acabou optando em votar em parlamentares mais novos. Houve, na verdade, uma vontade, a gente percebe isso. Outro dia eu estava até discutindo um pouco sobre a legislação que existe nos Estados Unidos. Você tem no Congresso norte-americano um nível de deputados e senadores com uma idade bem mais avançada se você comparar com o Brasil.
Lógico que você tem gente jovem lá se elegendo, mas é muito pouco, se você comparar com o que está acontecendo no Brasil. Você tem hoje um grupo de parlamentares muito novos e você tem uma influência muito, muito forte de parlamentares já mais antigos, exercendo aí uma série de funções dentro do Congresso. É lógico que a gente precisa, no meu entender, na minha visão, a gente precisa de uma legislação na qual a gente possa atender a sociedade brasileira naquilo que ela necessita. Eu, particularmente, acho muito difícil de se mexer nessa questão que envolve cartão. Acho difícil o Congresso Nacional mexer nisso e definir também juros e etc. Mas eu sinto que, até por influência das próprias instituições financeiras, que não vão querer que você eventualmente exerça algum tipo de função em cima de juro. Mas eu sinto que a gente vai ter dificuldades se for mexer nessa questão, que envolve aí, especificamente essa questão que envolve cartão de crédito. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed é o comentarista e a gente recebe com muito prazer o ex-deputado e ex-prefeito de Santos, Beto Mansur. Roberto. A gente, no final do segundo bloco, ouviu o Beto dizer, em outras palavras, que o baixo clero aumentou de tamanho e o alto clero diminuiu. Essa que foi a verdade. E aí, quando falta liderança... Mas o alto clero está exercendo uma influência muito, muito forte. É o excesso de poder sobre os mais novos. Sobre os mais novos. A gente tem isso muito claro. E o que chama atenção, Beto, é justamente que o Congresso, quando tinha gente lá com nível, com experiência, não tinha tantos poderes quanto tem hoje. O Congresso assume, e aí vem o paradoxo, assume muito mais poder, mas com um nível muito mais baixo de membros e um alto clero mais reduzido, que é o que estabelecia o equilíbrio de forças no Congresso. Inclusive o alto clero de oposição, não existe mais. E a gente está vendo agora, e houve uma reação que eu aqui no programa defendi, porque houve uma reação de gente falando bobagem, principalmente esse grupo Prerrogativas aí de advogados petistas de São Paulo, de que o Congresso não poderia mexer no STF, esquecendo que emenda constitucional é prerrogativa do Congresso Nacional. Claro. Não tem, o que é de competência exclusiva do Supremo é a sua própria organização. Mas mudança nas atribuições e funções do Supremo, quem estabelece é o Congresso Nacional. Portanto, essa PEC das decisões monocráticas e do funcionamento do Supremo, ela é absolutamente constitucional. Não vejo nada de inconstitucional nela. Mas ela passou no Senado, ela agora vai para a Câmara. Você vê nesse Congresso que a gente acaba de falar, que aumentou o baixo clero, diminuiu o alto clero, coragem de dar continuidade numa emenda dessa? Porque quando o Senado toma uma decisão, o Senado é uma casa legislativa de funcionamento diferente, porque ele tem um lado dele que é um tribunal. É ele que julga pedido de impeachment contra o Supremo. Mas no caso específico da Câmara, você acha que tem clima para essa PEC para frente? Eu diria para você que é uma discussão hoje grande, no sentido de ter mudanças na estrutura do Supremo Tribunal Federal. Há uma consciência meia relativa dentro da casa, no sentido de que o número o tempo, vamos dizer, do legislador, ou então
de quem toma decisões dentro do Supremo, ele tem que diminuir, ele não pode ser, eventualmente, permaneça até 75 anos de idade de cada membro, etc. Pode, eventualmente, mudar, ter mudança? Pode. Diria para você que essa discussão, eventualmente, se entrar dentro da casa, dentro da Câmara, voltar, saindo do Senado, voltando para a Câmara, lógico que haverá discussão mais forte no sentido da gente, eventualmente, fazer algum tipo de mudança. Eu diria até para você, contra a vontade de presidente da Câmara, Arthur Lira, contra a vontade de uma série de outras lideranças que mantêm essa relação muito forte com o próprio Supremo. Mas, numa eventualidade de você exercer algum tipo de mudança, é possível. Rebelião do baixo clero. Não diria para você rebelião do baixo clero, porque você não visualiza ainda hoje lideranças no baixo clero para eventualmente poder formar esse grupo de parlamentares que poderiam ser do baixo clero, que poderiam ter algum tipo de ação. Eu, particularmente, acho uma coisa muito, muito difícil de acontecer. O Lula está fazendo lá o trabalho dele, logicamente montou uma equipe na qual está procurando manter uma boa relação com o Congresso Nacional, porque não tem como não fazer. Se a gente olhar, por exemplo, a eleição que aconteceu no dia de ontem na Argentina, o presidente que se elegeu vai ter que ter relação com o próprio Congresso da Argentina, porque se não mantiver relação, não consegue governar. É a mesma coisa que está acontecendo com o Lula, acabou compondo e, de alguma forma, ele vem trazendo aí alternativas para poder fazer com que o país vire e funcione. Mas diria a você que eu particularmente acho muito, muito difícil hoje você mexer nessa estrutura do Supremo. Acho muito difícil. Beto, tem uma coisa na caminhada política que você deu que leva também a uma questão que hoje se coloca em relação ao Congresso Nacional e eu acho que a política toda no Brasil. Eu vejo dois exemplos disso que eu vou falar, um além do seu. Gastone foi um dos deputados mais atuantes da nossa região. Além de ser um tribuno excepcional, o Gastone trouxe a Justiça Federal para Santos, foi o responsável pela volta da complementação de aposentadoria dos portuários, foi um dos incentivadores da criação do Portos, fora tudo que ele fez pela nossa região. E pagou o preço da lealdade que ele teve com o Collor naquele momento do impeachment, porque justamente ele era talvez um dos deputados mais influentes do Congresso Nacional. Décadas antes, a tia Jorge Cury também tinha pago esse preço. Você, quando você era um neófito na Câmara Federal, você passou, talvez aquilo tenha caído no teu colo, mas quando você presidiu aquela CPI do futebol, você teve um destaque enorme, depois você passou por comissão de ética. Eu acho que o único deputado depois de você que conseguiu fazer isso num primeiro mandato e ter relevância foi o Márcio França, mas nenhum deles comparável a você. Aí você vem, é prefeito, volta para o Congresso Nacional, se torna, vai para a mesa da Câmara, se torna o substituto do presidente, assume uma posição de liderança em relação ao governo e, no momento da eleição, se mantém fiel ao Temer. Inclusive recusa, e todo mundo na região sabe que você foi convidado pelo Bolsonaro a ir para o time dele e você se manteve fiel ao Temer, sabendo que o candidato do MDB não teria a menor chance. E aí a gente vê que os políticos relevantes da cidade pagaram o preço pela lealdade política. São 3 na história recente. Enquanto que aqueles que não têm lealdade a nada conseguem ter visibilidade. A gente vê a Rosana Vale, que começa com o Márcio no PSB, um partido de esquerda, se torna bolsonarista,
ultraconservadora, quer dizer, ninguém sabe mais se aquela Rosana existia ou se é essa que não existe, é só personagem. A política pune a lealdade, Beto? Eventualmente pune. Eu sinto que, nesse caso, vamos pensar o seguinte, no caso específico meu, né? Eu fui uma pessoa que acabei trabalhando intensamente com o presidente Michel, fui líder do Michel durante o tempo, e etc., e acabei me deslocando do partido no qual eu estava, eu vim para o MDB e fiquei com o Michel, fui candidato, acabei perdendo a eleição, que é uma coisa que, na minha visão, muito normal, disso acontecer. Por isso que eu te falo muito, às vezes, de momentos nos quais a população quer mudança. Eventualmente, a população quis fazer mudanças, quis deixar de votar no Beto Mansur para escolher algum outro candidato mais novo, o que é algo muito, muito normal na minha visão. Até porque eu, há 30 e tantos anos atrás, tirei o lugar de alguém que já tinha um pouco mais de tempo de Câmara, etc., eu acabei assumindo o mandato. Se você me pergunta, isso é algo normal? Diria para você que, para os brasileiros, é algo normal. O brasileiro, ele não diria que ele se importou tanto com essa história do Michel Temer, junto com Beto Mansur, junto com o candidato à presidência da República, para, eventualmente, eu me manter na casa. Ele acabou tendo outras opções, e a legislação brasileira, ela permite isso, ela até define tudo isso. Quando você, por exemplo, nós tivemos um candidato como o Bolsonaro, que foi candidato pelo PL. PL era um partido até pequeno, se você fizer uma comparação com o PL de hoje, que cresceu assustadoramente em função da própria eleição do Bolsonaro na época. Se você faz uma análise sobre essa questão dentro do Congresso Nacional, de quem eventualmente está se elegendo e quem não acaba se elegendo, é lógico que quem exerce liderança acaba sendo punido de alguma maneira pelo seu histórico. Eu diria para você que, de maneira nenhuma, me arrependo do que aconteceu. Eu fui uma pessoa que fui candidato para mais um mandato, acabei perdendo a eleição, voltei para casa, voltei para a minha atividade empresarial. Mas isso é uma coisa, diria para você, na minha visão, muito normal. Coisa que aconteceu com Gastone, coisa que aconteceu com outros, eventualmente outros parlamentares, outros candidatos que exerciam a sua função e acabaram vindo a perder em função da posição que tomaram. O Opinião para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, a gente recebe com muito prazer o ex-deputado, ex-prefeito de Santos, Beto Mansur, e o Roberto Mohamed é o comentarista da terça-feira. Mohamed, a eleição argentina provocou curiosidade, interesse no mundo todo, principalmente porque um dos finalistas e vencedor, Javier Milei,
era um candidato bastante exótico nas suas propostas, anarcocapitalistas, muito difíceis de concretizar, como até falou o Beto Mansur no primeiro bloco. Ele precisa do Congresso, onde ele tem uma base parlamentar muito pequena, tanto que a primeira providência dele já foi se reunir com a Patrícia Bullrich, a terceira colocada, o Maurício Macri, o ex-presidente, para ampliar essa base parlamentar. Vai ser bastante interessante acompanhar o mandato do Javier Milei. Mas inverteu aquela lógica. Diziam que antigamente a Argentina era o efeito Orloff, né? A Argentina dizia para o Brasil: eu sou você amanhã, com todo o caos que ela vivia. O Brasil era a Argentina amanhã, né? E agora a Argentina é o Brasil de ontem, de né? ontem. Só que tem uma coisa aí que o Milei me lembra muito isso. Esse momento político argentino lembra o do Brasil há 30 anos atrás. Estou falando da vitória do Collor naquela eleição de 89. Não, muita gente está comparando, porque a memória brasileira é curta, com o Bolsonaro. O Bolsonaro, como o Beto falou, foi candidato, o Beto só falou PL, era o PSL. O PSL ele falou elegeu 2022, o né? O PSL que eu estou te falando é PL agora. Diogo. Mas quando ele foi eleito, ele provocou, justamente por conta daquela onda, que nem o Lula conseguiu fazer a onda vermelha do PT em eleições legislativas, o PSL se tornou um partido da noite para o dia gigante. Ele elegeu uma bancada, era a maior bancada da Câmara dos Deputados, maior até que a do MDB. Foram, se não me engano, 70 e poucos deputados, não, mais de 100 deputados, porque ele teve alguns campeões de votos que fizeram com que a bancada fosse gigantesca. Diferente do Milei. O Milei lembra o Collor. O Collor ganha a eleição em 89 e o PMN, que era o partido dele, era diminuto, tinha 10 deputados e nenhum senador. E a gente viu o quanto custou caro para o Collor essa falta de... E além de ter um partido muito pequeno, não sabia negociar com o Congresso e subestimou o Congresso. Subestimou o Congresso, isso é verdade. Exatamente. Dificuldade Coisa que a Dilma... E erro que a Dilma repetiu depois. Dificuldade de relacionamento com a casa era uma coisa assustadora. E você viveu aquele momento. Então eu acho que o Milei vai passar pelo mesmo que o Collor passou. Não que o Bolsonaro teve. O Bolsonaro rapidamente negociou com o Congresso, inclusive terceirizou a negociação. Passou tudo para o Lira, criando o orçamento secreto, deixou o Lira cuidar do Congresso e pôde respirar aliviado. Coisa que a Dilma não fez, caiu, o Collor muito menos e caiu. Porque essa foi o real motivo dos dois terem caído. Eu acho que o Milei é um sério... Ou ele vai criar juízo, porque sair do Mercosul é impensável, o Congresso argentino jamais vai permitir isso, a Argentina é absolutamente dependente do Mercosul, porque tem uma coisa que as pessoas não se atentaram. O Brasil, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o segundo maior parceiro comercial da Argentina. Nós superamos os Estados Unidos no comércio bilateral com eles. A Argentina não vive sem o Brasil e não vive sem o Mercosul. Ela morre de uma vez. E ele não vai ter como brigar com a China. A China é o maior parceiro comercial da Argentina. Inclusive, propondo salvar a Argentina, acabando com essa dolarização, o oposto do que o Milei está querendo. Acabar com o Banco Central, é óbvio que ele nunca vai fazer isso. Inclusive, já colocou para mandar na economia um ex-presidente do Banco Central argentino. Eu acho que foi muito papo, como foi o Bolsonaro e como foi o Collor. Foi um estelionato eleitoral, iludiu aquela camada da sociedade argentina, principalmente os mais jovens, com essa mudança, escolhendo como adversária a velha política, e no final das contas vai fazer o que o Bolsonaro fez, e que o Collor não fez. Sentou para negociar com a velha política e garantiu sua sobrevivência. Por isso que eu não acho que ele caminha para impeachment, mas tudo que ele prometeu na campanha, ele não vai fazer nada. Dificilmente fará. Não é isso, Beto? A sua visão também é essa? Eu sinto o seguinte, ele vai ter que negociar, logicamente, com o Congresso argentino. Já ontem conversou com o ex-presidente, com mais profundidade com o ex-presidente Macri, ex-presidente argentino, que tem o partido do Macri tem base dentro do Congresso.
vai procurar negociar. Essa questão que envolve Banco Central não me preocupa tanto. Diria para você que o que mais eu tenho em mente é de que maneira que a Argentina vai resolver o seu problema inflacionário e de que maneira que a Argentina vai poder, de alguma maneira, de alguma forma, crescer, retomar o seu crescimento. Eu tive na Argentina, não em Buenos Aires, mas eu tive em outras cidades e deu para visualizar uma pobreza muito grande dentro do país. Você tem uma série de problemas, muitas vezes a gente discute Argentina e etc. Muitos falam sobre as visitas que se fazem em Buenos Aires, as visitas que se fazem em Punta del Este, etc. Mas ninguém se aprofunda muito nas cidades menores, nas pequenas cidades dentro do país. Está com um problema grave de temperatura, de falta de chuva. A gente teve aí nos 3 últimos anos uma quebra da safra da soja dentro da Argentina. A gente tem problemas graves de produção, inclusive de carne, de alimentos, dentro da Argentina. Então, são questões que envolvem o dia a dia desse país que precisam ser equacionados, precisam ser resolvidos. E essa é a minha visão. Eu acredito até que o presidente que acaba se elegendo, ele vai ter, sim, que negociar com o Congresso argentino e vai procurar manter relação com os outros países. Essa briga que existe pequena aí de Lula com o próprio presidente atual, Milei, que se elegeu, eu acho uma coisa muito, muito pequena. Eu sinto que a gente precisa elevar o nível, negociar para poder tentar ajudar o país, que é um país importante para a gente, é um país que o Brasil precisa manter boa relação e tem todas as condições de fazer um belo trabalho junto com o Brasil. Não na briga com o país, mas não enfrentando o país, mas mantendo uma boa relação com o Brasil. Eu acho que esse é o ponto que, na minha visão, é fundamental. Bom, e hoje Brasil e Argentina, à noite, 9h30, se enfrentam pelas eliminatórias no estádio do Maracanã, provavelmente o último jogo do Messi oficial no Brasil. Agora, a informação correta quanto às eleições de 2018, eu fiz uma pesquisa, o PT naquela eleição do Bolsonaro elegeu a maior bancada, 56 deputados, reduzindo de 69 para 56. E o PSL do Bolsonaro elegeu 52 deputados, só que ele aumentou de 1 deputado para 52, um aumento impressionante. Muita gente entrou de forma oportunista, e a união com o PFL, ou DEM, foi crucial para se formar um dos maiores partidos do país, e que acabou, todo mundo achava que ele ia desinchar, né? Quando o Bolsonaro saiu do partido, mas no final das contas o União Brasil acabou tendo mais ou menos o tamanho que o PSL teve naquela eleição. Beto, em resumo, o que você quis dizer, e eu também concordo com isso, e aí eu tenho muito medo dessa relação externa que o Brasil tem de fazer com que a diplomacia seja ideológica, e você viveu isso no Congresso Nacional durante o último mandato do PT e o governo da Dilma. Você não acha que... e está sendo feito de uma forma atabalhoada, porque parece que o Celso Amorim, que sempre me pareceu um cara mais equilibrado, assumiu o lugar do Marco Aurélio, que era aquele maluco que era assessor do Lula. Você vê assim também? Porque, e você hoje é um empresário do agronegócio, o Brasil tem na Argentina um fornecedor alternativo de trigo, que é extremamente importante para o Brasil, embora eu até hoje não entenda por que a gente não produz trigo. Talvez você possa explicar. Por que a gente não consegue produzir tanto quanto consome? Mas a gente está produzindo trigo. Se você pegar hoje a Argentina, ela acabou se deteriorando ao longo dos anos.
a sua própria economia. Você pega, por exemplo, o Brasil, grande produtor de soja. Dificilmente um país, vamos dizer, do tamanho da Argentina e etc., vai competir com o Brasil no setor agrícola. O país já está produzindo muita carne de qualidade, coisa que antigamente a gente lembra disso, a gente até muitas vezes ia para a Argentina, a carne argentina. Comprava carne argentina, etc. Hoje você não compra mais, hoje você compra carne brasileira que tem uma produção de altíssima qualidade. Inclusive, gado produzindo no centro do país, vamos dizer assim. Não é mais, você não tem mais a produção no sul do país, que antigamente você tinha muita produção no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, com gado de qualidade. Hoje você produz gado de qualidade no Brasil inteiro. O que a gente percebe é que a Argentina acabou, em função até do jeito deles serem, porque eles sempre procuram ser figuras diferenciadas. A Argentina acabou sofrendo com tudo isso. O que eu digo a você, e eu visualizo isso, a gente tem que olhar para frente. A gente tem que ter um país como a Argentina como um país irmão, que pode manter relação com o Brasil, boa relação. Lógico que nós não vamos deixar de exercer as nossas atividades com o Mercosul, com isso, com aquilo, porque eventualmente a Argentina não quer, esqueça isso. Eu acho que o Brasil hoje ele comanda um processo no setor agrícola, principalmente, muito, muito forte. Então, a gente precisa ditar as regras, na minha visão, e ter a Argentina como um parceiro. Essa é a visão que eu tenho. Lógico que, eventualmente, você tem aí uma certa rusga com o que aconteceu durante essa eleição, críticas ao Lula e etc., que é algo que a gente tem que olhar para frente. Tanto que o próprio presidente eleito na Argentina vai querer viajar para Estados Unidos, quer ir para a Europa, quer isso e aquilo. Lógico que vai acabar parando no Brasil, conversando com o presidente Lula, na minha visão, mas ele tem um problema, no meu entender, muito, muito, diria, grave, para poder ser resolvido dentro do próprio país deles, que é essa relação com o Congresso. Acho que o Beto quis dizer mais ou menos o seguinte, né? E uma vez eu lembro do Beto me dizer, e dizer isso no programa, né? O Lula é mais pragmático do que a gente pensa. E ele conhecer o Lula, né? Ele é menos ideológico na prática do que o discurso leva a pensar. Ele não está, eu diria para você que não está, lógico, tem eventualmente uma rusga aqui e ali, mas a grande preocupação desse governo, na minha visão, é procurar resolver o problema econômico, que a gente já até no início discutiu um pouquinho, equacionar o que for, o que tem de mais positivo para a gente poder resolver as nossas questões econômicas e fazer com que o país se desenvolva. Eu acho que, no meu entender, isso é que é fundamental. Lógico que manter a relação, a gente vai continuar mantendo. Essa relação que o Brasil tem, por exemplo, com a Rússia, mesmo em função da guerra, que a gente é contra a guerra e etc., mas a gente procura manter uma boa relação com a Rússia, porque a gente exporta muito para eles e importa produtos químicos, etc. Manter uma ótima relação com a China, manter relação com o mundo árabe. Essas questões todas que envolvem o nosso dia a dia, elas são fundamentais para que o Brasil
possa manter sua relação e possa crescer. Eu acho que isso aqui é fundamental para nós. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do ex-deputado, ex-prefeito de Santos, Beto Mansur, com todo o seu conhecimento da política brasileira, a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.